Meus amados, a paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui para fazer a transmissão da nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 7, tendo como assunto: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nosso texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa leitura bíblica está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Oremos, irmãos. Soberano Deus, nosso Pai celestial, Deus misericordioso e santo, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, em que o Senhor nos concede nos levantar apoiados na tua graça, sustentados pela tua misericórdia. Nos conceda um dia abençoado, um dia de edificação, Senhor, que a tua palavra possa habitar abundantemente em nossos corações, nos conduza a todo entendimento e compreensão espiritual. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É nossa introdução, irmãos. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa para agora, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Nós, dando continuidade àquilo que a gente viu domingo passado, sobre a situação dos gentios e a forma como Deus trabalhou para incluir os gentios no seu plano perfeito de salvação. Então chegamos aqui a esta lição que vai nos mostrar a forma graciosa como Deus tratou os gentios, trazendo-os para participar de todos os seus maravilhosos benefícios concedidos ao homem através de sua graça. A maneira como Deus chama os gentios para participar de um único povo, que agora é composto tanto de judeus quanto de gentios, chamado igreja. Nós temos aqui no primeiro ponto: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Um dos aspectos da salvação, quando a gente estuda sobre o assunto, é que ele é um processo de reconciliação. Há muitas coisas que definem bem essa questão da relação entre Deus e o homem. E a primeira delas aqui é a questão da inimizade. O homem, no seu estado de pecado, ele está numa condição de inimizade com
com Deus. Ele é chamado de inimigo de Deus. A relação é uma relação difícil para o ser humano, porque ser inimigo de alguém é muito ruim, mas se tornar inimigo de Deus é a coisa mais terrível que possa existir para a vida de alguém, porque estamos diante de um inimigo que é todo poderoso e que a rebelião contra ele é uma bobagem. O próprio Deus declara isso no Salmo 2. Por que as nações se rebelam e pensam coisas vãs? É uma atitude insensata e absurda da parte do homem se rebelar contra o Criador. Mas aqui nós temos essa descrição da relação do homem com Deus na condição de pecado, sendo alguém que está profundamente em inimizade com Deus, em um estado de inimizade com o seu Criador. E aqui Deus desfez a inimizade. Acende aquela alarme, isso que melhora. Deus desfez a inimizade. Nós vamos ver aqui os passos tomados por Deus para desfazer a inimizade entre ele e o homem, entre os homens, as raças. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Por que é importante tratar deste assunto da obra de Deus em desfazer a inimizade entre judeus e gentios? Por que não seria mais fácil para Deus decidir simplesmente levantar um novo povo, sem levar em consideração essa necessidade de ajuntar esses dois povos? Porque, na verdade, a gente precisa considerar uma coisa: todo o plano da salvação foi montado dentro da história do povo judeu. E Deus simplesmente não podia excluir este povo dos seus planos. Mesmo sendo um povo rebelde, desobediente, que quebrou a aliança com Deus, como o próprio Deus falou. Mas mesmo quando o Senhor está levantando a sua igreja é composta de judeus e gentios. O início da igreja, ela começa com judeus, exclusivamente judeus. Os apóstolos todos eram judeus, os discípulos todos judeus. E nós temos uma igreja que surge na história, uma igreja composta por judeus. E isso vai gerar uma certa dificuldade para aqueles primeiros cristãos judeus assimilar esse propósito de Deus de incluir os gentios. Então, a inimizade precisava ser feita, porque todo projeto divino fora montado dentro da história do povo judeu. Os 12 apóstolos, os fundamentos da igreja, eles eram judeus. Por isso que havia a necessidade de Deus mostrar, que só havia um povo agora, a igreja. Nem judeus e nem gentios. Agora a igreja, composta de judeus e gentios. Essas duas categorias em que a humanidade está dividida, judeus e gentios. E aqui o apóstolo Paulo trabalha esta realidade porque sabe a importância dos judeus na história da salvação. Na história da salvação. Então, a igreja tinha em seu início os judeus como aqueles que foram os primeiros cristãos. Só depois começa a surgir no seio da igreja os gentios a partir da obra de Deus em Antioquia. E aí começa essa questão do surgimento da introdução dos gentios na igreja de forma mais sólida, de uma forma muito mais institucionalizada, ainda que Deus já tivesse demonstrado isso através
da evangelização a Cornélio, em Antioquia surge uma igreja mesclada de judeus e gentios. A igreja de Antioquia é o protótipo daquilo que era o plano de Deus para a sua igreja, uma igreja composta de judeus e gentios. Vamos ver aqui a parede de separação. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse esta barreira. A coisa era muito séria. Era um crime terrível que algum gentio passasse aquela barreira, aquele muro de separação, para estar no lugar onde só era permitido os judeus pisarem, transitarem pelo aquele lugar. Os gentios ficavam do lado de fora, ficavam do lado de fora, do outro lado deste muro, revelando assim essa separação. Aqui nesse sentido bem simbólico, nesse sentido aqui da estrutura religiosa dos judeus, e como o próprio templo, a estrutura do templo, revelava esse exclusivismo da religião judaica, colocando os gentios, ainda que estivessem perto, tivessem a oportunidade de ter um espaço, contudo, eles estavam excluídos de uma aproximação maior. Mas nos dias de Jesus entra em defesa desse lugar, deste ambiente onde os gentios tinham acesso, porque eles tratavam os gentios de forma tão indigna que eles transformaram aquele lugar como se aquele lugar não fosse parte do santuário. Então, o que eles faziam? Ali eles negociavam, ali eles faziam todos os movimentos impróprios, indevidos, irreverentes. E é exatamente ali que Jesus começa a purificação do templo, considerando que aquele lugar era também uma extensão do templo, um lugar que Deus havia permitido que existisse para a inclusão dos gentios mesmo no culto judaico. Para eles, aquilo perdeu tanto a visão de sagrado, que eles profanavam com todo tipo de negociação e de coisas horríveis naquele lugar, por conta de que era um átrio dos gentios. E é exatamente aquele ambiente que Jesus purifica, defende, se manifesta, tem aversão, se indigna com o comportamento daquelas pessoas com relação àquele ambiente de inclusão, pelo menos de inclusão dentro da religião judaica. Mas os próprios judeus transformou aquele ambiente em um ambiente de exclusão total, porque desconsiderava aquilo como parte do próprio santuário, tratando de forma totalmente irreverente. E nós temos aqui essa atitude dos judeus, de se orgulharem, de terem acesso a todos esses privilégios, e os gentios do lado de fora. O que Cristo veio fazer? Derrubar a parede de separação que dividia os homens. O evangelho é inclusivo, e é isso que nós vemos aqui na atitude de Cristo. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Observe aqui as declarações tão grandiosas a respeito da condição do povo de Deus, daqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, sem levar em consideração qual seja a sua origem racial, o seu país. Somos chamados agora de família de Deus, judeus, gentios, todos igualmente, devem desfrutar do mesmo ambiente, devem desfrutar dos mesmos privilégios, sem separação nenhuma, sem exclusão nenhuma. E quem afirma essas palavras é um dos judeus mais dedicados em cumprir a lei.
um dos judeus que viveu quando praticava o judaísmo como o homem mais zeloso do seu tempo, né? O homem mais zeloso do seu tempo, que tratava o judaísmo com uma exclusividade absurda, ao ponto de perseguir os inimigos do judaísmo e procurar a morte daqueles que se levantavam contra ele. E ele agora afirma aqui que todos somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai, todos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz que agora nós somos chamados a chegar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Que declaração forte esta do escritor aos Hebreus, de escrever uma carta para cristãos judeus, afirmando que agora todos têm acesso à presença de Deus, ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Se este escritor aos Hebreus se colocasse na porta do templo em Jerusalém, de forma literal, para fazer essas afirmações, com certeza ele seria apredejado. Se ele chegasse na porta do templo em Jerusalém, nesse tempo que ele escreveu a carta, o templo ainda estava edificado, o culto ainda era praticado, ele mesmo fala a respeito do exercício sacerdotal naqueles dias. Se ele chegasse ali e chamasse toda a multidão para entrar no Santo dos Santos, ele seria apedrejado, seria tratado como um blasfemo, como alguém que está profanando o lugar santo. Mas ele diz lá, todos nós, irmãos, cheguemos ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. O Santo dos Santos era o último lugar do santuário, o lugar mais sagrado, o lugar mais perfeito, da presença de Deus, aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício pelo pecado, o sacrifício de expiação pelo pecado, uma vez no ano. Agora aqui na nova aliança, todas aquelas paredes de separação são removidas, até o santo lugar que dava permissão para os demais sacerdotes realizarem os seus ofícios, ele é removido e fica um lugar só, uma unidade perfeita da relação com Deus, e somos chamados para o Santo dos Santos, para este lugar de comunhão perfeita com Deus, com Deus. Então, o que Deus faz? Deus baixa o padrão para aceitar o ser humano diante de si? Não, Deus conserva o padrão de santidade. Deus não derruba a parede vindo do Santo dos Santos para fora. O que ficou não foi o átrio externo. O que ficou foi o Santo dos Santos. As outras paredes que existiam de separação eram paredes que classificavam as pessoas no nível de pureza e de santidade, que vinha desde o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, o povo judeu, os gentios e assim por diante. Agora Deus anivela por cima, Deus nunca nivela por baixo. O que acontece é que Deus pega aqueles que não tinham oportunidade de estar no Santo dos Santos e chama-os para viver uma vida de santidade que os condicione, que os habilite a estar no Santo dos Santos. Porque as paredes que foram sendo removidas, não foram sendo removidas do Santo dos Santos para fora, foram sendo removidas de fora para dentro, de forma que somos chamados a viver um nível de dedicação e santificação que chegue a ser simbolizado pelo comprometimento do sumo sacerdote de estar na presença de Deus. É assim que nós devemos enxergar essa ação de Deus, porque alguns acham que por Deus ter derrubado as paredes de separação, a gente acha que Deus baixou o seu padrão, baixou o nível. Quer dizer, Deus escancarou, Deus abriu, agora está todo mundo livre para andar do jeito que quiser e vir para dentro. Não, foi isso que Deus fez. Deus derrubou a parede de fora para dentro, foi tirando aquela separação externas e foi colocando, chamando a gente para dentro dos santos. E isso só revela uma coisa: Deus exige o nível de santificação para desfrutarmos deste ambiente de santificação.
Muitos entendem o Evangelho de forma equivocada. Muitos entendem o Evangelho como se o amor de Deus fosse um amor irresponsável, ao ponto de abrir acesso para o ser humano sem que lhe fosse dada as condições para isso. A palavra diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque, na verdade, Deus derruba as paredes assim, trazendo para dentro. Então, ele anivela por cima. O homem quer anivelar por baixo, Deus anivela por cima. Deus eleva o nosso padrão de vida para estar diante dele. E é isso que a gente precisa encarar aqui, nessa forma como ele foi removendo as paredes de separação. Deus anivelou por cima. Somos chamados agora, todos nós, de sacerdotes. É assim. Não existe essa questão, né, de sermos considerados de forma alguma em classes diferentes dessa realidade. Por isso que existe a questão do sacerdócio universal da igreja. Porque todos os crentes agora são sacerdotes. Então, se você quiser entender como um sacerdote deve se conduzir, você tem que ir lá para Levítico e ver as exigências de uma vida sacerdotal. Não que você vá olhar para todas aquelas exigências cerimoniais, aquelas coisas todas, que tinham apenas um simbolismo a respeito da santificação, mas os princípios da santificação estão todos ali presentes, para que a gente entenda que a aproximação de Deus deve ser uma aproximação tida em temor e santidade. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripártida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Quanto a essa questão das leis cerimoniais, o Novo Testamento deixa bem claro a inadequação dessas práticas dentro do cristianismo, porque eram símbolos, tipos que quando chega a sua realidade, eles deixam de serem necessários, porque eles são apenas indicativas, placas indicativas apontando em uma direção. E todos esses cerimoniais e toda essa questão simbólica apontava para Cristo. Então, quando a realidade chega, a sombra desaparece. Quando a realidade chega, a sombra se torna desnecessária. Então, nós temos na lei cerimonial a palavra dos apóstolos claramente. Então, qualquer pessoa que hoje tente viver essa questão dos cerimoniais do judaísmo ou símbolos do judaísmo está fazendo algo que é bem contrário àquilo que o Evangelho é. Tem gente apegada a esses elementos do judaísmo, né? Tem igrejas que a sua estrutura é toda montada dentro de uma visão de tabernáculo, e as pessoas pegam os elementos do judaísmo, colocam dentro do culto e faz essa mistura do judaísmo com o cristianismo. E a gente precisa entender que essa questão simbólica e cerimonial, elas passaram a ter o seu cumprimento cabal, literal, absoluto, na pessoa de Cristo Jesus. Lógico que a lei moral continua, porque a lei moral é a revelação do caráter divino, e ela é válida para todos os dias como regra de conduta, padrão de conduta. Contudo, não é algo que se faça buscando aceitação diante de Deus, né? Então, alguns mandamentos ligados à lei cerimonial, eles passaram a serem tornados inválidos por conta de que eles tinham uma temporalidade, eles tinham uma transitoriedade, era algo que tinha prazo de validade, e o que os judeus muitas vezes não entenderam, e alguns cristãos primitivos também tiveram dificuldade de entender o prazo de validade daquelas cerimônias, né?
O escritor aos Hebreus escreve em sua carta falando dessa questão do prazo de validade, né, da lei cerimonial, né? Havia essa questão do prazo de validade da lei cerimonial. Então é preciso que a gente veja isso com este olhar, né, que o Novo Testamento traz para nós, e o apóstolo Paulo vai falar muito bem sobre isso. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividia judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita, né? Porque na verdade eram ordenanças. Quem tinha ordenado? Deus, para o povo judeu. Isso é uma verdade, eram mandamentos, eram leis que regiam a conduta espiritual e religiosa do povo. Eram leis. E se eram leis que regiam a questão do culto e da aproximação de Deus, ela teve o seu valor e ela teve a sua eficácia. Essa é a verdade. Cumprindo o seu propósito, até chegar o tempo determinado, né, de que tudo aquilo para o qual ela apontava se tornaria uma realidade em Cristo Jesus. Então, aqui ela é revogada por essa questão, que chegou o seu cumprimento, chegou a sua consumação. Não é que Jesus a tornou inválida, Jesus a cumpriu. Jesus a cumpriu, a consumou, né? A consumou, fez esta consumação da lei cerimonial. Por isso que ela se tornou desnecessária, né, dentro da história do cristianismo. A maior luta dos cristãos primitivos foi exatamente com essas questões, especialmente aquilo que é ligado à circuncisão, que foi a primeira grande questão discutida pela igreja. Segundo ponto, pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Essa é uma declaração maravilhosa, porque quando as Escrituras falam aqui no singular que Deus fez um novo homem, na verdade ele está se referindo à humanidade, né? Que Deus está criando uma nova humanidade. Deus fez uma nova humanidade e ele chama essa nova humanidade de igreja, né? É Deus recriando, trabalhando dentro do processo de redenção para reconstruir todas as coisas, né? Recriar. Por isso somos chamados uma nova criatura em Cristo Jesus. É um novo homem, é uma nova humanidade, é uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. A paz. A paz tem esse duplo sentido, né? O sentido da relação de Deus com os homens, da relação dos homens com os homens. É a paz vertical, a paz horizontal. Paz com Deus e paz com os homens, dentro dessa ordem. É somente quando o homem está em paz com Deus que ele consegue experimentar no nível verdadeiramente profundo a paz consigo e a paz com o seu próximo. É somente quando o homem constrói a paz, tem a paz com Deus construída, é que ele passa também a ter a capacidade de ter
paz com o próximo, né? A pior coisa que existia, né, na vida humana é essa inimizade entre o homem e Deus, e Cristo veio desfazê-la, né? Cristo veio desfazer a inimizade dos homens com os homens, fazendo assim que se levantasse um novo povo para Deus nesta terra, uma família de Deus, a que ele chama igreja. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Deste modo, esta paz repousa na igreja entre o crente em Deus e entre os judeus e gentios, agora o único povo em Cristo. A paz não foi algo promovido pelo ser humano, não é uma questão do ser humano, né, de forma ideológica alcançar essa tão grande e maravilhosa dádiva que é a paz com Deus e a paz com o próximo, né? A igreja deve viver essa realidade, a igreja deve ser o reflexo desta realidade da nova humanidade, uma humanidade que vive em paz, uma humanidade que alcança esse nível maravilhoso de comunhão e de relacionamento afetivo, de relacionamento fraternal. A igreja deve ser a manifestação no mundo como Deus quer a humanidade. Ela deve ser essa realidade maravilhosa diante do mundo. A nova humanidade formada pela paz, né? Cristo uniu os povos que outrora se utilizava para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Esta unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, trazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa desfeita, a etnia e as classes sociais desapareceram. Coisa linda. O maior sonho da humanidade só Cristo pode realizar. O maior desejo da humanidade só Cristo pode conceder, na verdade. Aqui diz que a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja. Deus pegou a igreja e mostra como é que a humanidade pode ser uma só. Como? A igreja, porque só existe uma igreja. E não importa onde você está, em que país você é, qual a sua classe social, se é homem, se é mulher, somos um só povo em Cristo Jesus. Qual é o grande sonho da humanidade? Qual é o tão sonhado e desejado, né, acontecimento da humanidade? É que a humanidade se torne uma fraternidade universal. A busca da humanidade é essa, a fraternidade universal dos homens. Onde é que está isso? Não no mundo. E onde é que está? Na igreja. Na igreja, todas essas classes elas se tornam irrelevantes, né? Porque na igreja somos um só povo. Todos os países do mundo, né? Todas as etnias, todas as classes formando um só povo em Cristo Jesus. E Paulo disse aqui: não há judeu, não há grego, não há livre, não há servo, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo Jesus. Não é o grande sonho da humanidade? Este é o grande sonho da humanidade, né? Essa fraternidade universal dos homens, pregado e idealizado por políticos e ativistas durante a história da humanidade, né? Quanto ativismo não foi feito por parte de personalidades importantes da história, pregando a grande fraternidade humana, né? A grande fraternidade humana. Nós temos uma música, né, de John Lennon, Imagine, de 1971,
que ele manifesta esse seu sonho, né? Essa música se tornou um hino da paz. O mundo, as pessoas colocaram o título nessa música, é o hino da paz, né? E a gente vê nesta canção qual era o mundo sonhado por John Lennon, né? Qual era o mundo sonhado por ele, né? Como é que ele vai dizer que sonha o mundo? Quais são as coisas que precisam acontecer na humanidade para a humanidade se tornar uma só, ser a grande fraternidade humana tão desejada por políticos e por ativistas como John Lennon. Eu quero até ler aqui a questão da música de John Lennon, para você ver como é que ele diz que deve ser a grande fraternidade humana. Mas vai colocar o fundo, o playbackzinho ali, para você lembrar que música é essa, tá certo? Ele vai colocar o playback, porque se só ler aqui a letra, você não vai saber que música é essa não. Alguns talvez saibam, mas outros não. Mas eu quero ler aqui que era o sonho da humanidade, essa questão da fraternidade universal dos homens. Acho que já deu aí para os irmãos pegarem aí, né? Tá baixinho, mas deu. Olha o que essa música diz, de John Lennon, de 1971. Imagine que não existisse paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sobre nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil, nada por que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós, e o mundo será um só. Imagine que não existisse propriedades. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. É uma música que tem uma melodia tão agradável de se ouvir, e uma música que fala de paz e da grande fraternidade humana, né? Quem não observa os detalhes daquilo que ele declara aqui pode dizer: puxa vida, é isso que a humanidade precisa, é só disso, essa unidade perfeita, essa paz, sem guerra, sem conflito, sem ganância, sem interesses nenhum, todos compartilhando o mundo de forma tão perfeita. Mas vamos observar as afirmações de John Lennon. Ele diz logo no começo: imagine que não existisse um paraíso. É uma referência ao céu, é uma referência à habitação de Deus, é uma referência ao próprio Deus. O que ele está dizendo aqui: imagine se Deus não existisse. É fácil tentar, é fácil construir essa ideia da não existência de Deus. É isso que ele diz. Ele diz assim: nem céu e nem inferno, nem céu e nem inferno. Logicamente que ao longo do tempo a religião tem se utilizado da esperança do céu e do medo do inferno para manipular as pessoas. É lógico. Mas aqui o que John Lennon está afirmando é exatamente isso. Sabe o que o mundo precisa? Precisa encarar a não existência de Deus como algo necessário para que a humanidade possa viver em paz. Nem céu, nem inferno, e nem se preocupando o que há de ser depois da morte, porque na verdade o que importa é viver o presente. Ele quer uma vida, ele sonhou com o mundo, com a humanidade perfeita,
sem a necessidade de Deus, sem a necessidade de esperança, vivendo uma irresponsabilidade do presente, sem expectativa nenhuma de futuro, mesmo futuro após a morte. E ele diz assim: imagine não haver religião, nenhuma religião também, quer dizer, nenhum interesse por coisas espirituais, nenhum interesse por qualquer questão espiritual. Nenhuma religião significa dizer nenhuma busca por Deus, nenhuma busca por Deus, nenhum interesse por Deus. Como o mundo pode ser feliz dentro desse sonho de John Lennon? É um ativista que fez disso uma mensagem para o mundo. E o mundo, nos dias em que essa mensagem saiu pelo mundo, o mundo cantava isso aqui, O mundo cantava isso aqui como sendo realmente aquilo que a humanidade precisa. Um mundo sem Deus, sem céu, sem inferno, sem interesse pelas coisas de Deus, sem religião. Nós temos o comunismo que também, pelo lado político, prega essa realidade, que prega a extinção da propriedade privada, a extinção da família, de todas essas estruturas que são tão importantes e necessárias para a sociedade. O comunismo prega que a humanidade precisa chegar a essa unidade perfeita. E eles, o que ele diz? Sem Deus, sem religião e sem família. Aonde? Aonde a humanidade alcançará esse nível? Nós temos uma das pessoas também que foi uma espécie de ativista, mas ele é mais otimista. Com relação à humanidade, ele é mais otimista. Esse é Michael Jackson. Os irmãos podem pensar, hoje o pastor veio só trazer música, porque eu acordei pensando, quando ele fala aqui uma humanidade, quando ele fala aqui que a partir desse ato surge uma nova humanidade. Eu me lembrei dessas músicas que revelavam esse anseio, da humanidade de viver em paz, de viver essa unidade, sair dessa situação tão terrível em que nós nos encontramos. E depois de tantos milênios de história, parece que a gente não melhorou quase nada. Continuamos como bárbaros, continuamos numa sociedade que se autodestrói. Então nós temos uma música de Michael Jackson, que é de 1992, que foi muito cantada. Ele conseguiu reunir um número muito grande de cantores e fizeram uma campanha, cantaram essa música pelo mundo todo, que é Cure o Mundo, Cure o Mundo, Heal the World, Cure o Mundo. Aí o Michael Jackson cantou esta canção juntamente com uma ruma de cantores, e você vai ver o otimismo dele aqui com relação à humanidade. Coloca para mim, irmã, para eu ler aqui para os irmãos. Olha o otimismo do Michael Jackson com relação à humanidade. Ele diz assim: chega o momento em que ouvimos um certo chamado, quando o mundo deve se unir como um. As pessoas estão morrendo e é tempo de estender a mão para a vida, o maior presente de todos. Não podemos continuar fingindo todos os dias que alguém em algum lugar em breve fará uma mudança. Somos todos parte. Somos o mundo, somos as crianças. Nós somos aqueles que fazem o dia ser mais brilhante. Então vamos começar a doar a uma escolha que estamos fazendo. Estamos salvando nossas próprias vidas. É verdade, nós faremos um dia melhor. Se eu e você... Irmão Helder, eu acho que aqui, mas tu colocou foi frases de um bocado de gente. Então ele ajuntou isso aí, porque ele estava diferente do seu lá.
Yeah. É porque cada parte deles, eu contando. Ah, sim. Quando você está muito mal, parece não haver esperança alguma. Mas se você apenas acreditar, não há como cairmos. Bem, vamos compreender que a mudança só pode vir quando nós tomamos uma posição e nos unimos. Nós somos o mundo, nós somos as crianças, nós somos aqueles que fazem o dia ser mais brilhante. Então vamos começar a doar, a uma escolha que estamos fazendo. Estamos salvando nossas próprias vidas, é verdade, mas faremos um dia melhor, só eu e você. Nós somos o mundo, nós somos as crianças. E aqui ele vai falando com um otimismo tão grande, uma esperança no potencial humano, de uma forma tão grande, né, que é interessante você ver o otimismo dele. Esse otimismo no potencial humano, de transformar o mundo, de mudar a realidade, né, de fazer tudo acontecer de uma forma diferente. Esse tem sido o sonho, por milênios de história, de todas as sociedades. Ou você acha que o ser humano ama viver o caos, viver a miséria? E o que é que acontece? Não é suficiente as boas intenções, a boa vontade humana, as aspirações humanas. Você sabe por quê? Porque o mal da humanidade não consiste em apenas ter as ideias corretas a respeito das coisas. O problema da humanidade está na sua incapacidade de fazer o bem, sem evitar o mal. O ser humano faz até o bem, mas não consegue evitar o mal. Paulo diz: quando quero fazer o bem, o mal já pratiquei, porque eu sei que na minha carne não há bem algum. O bem está em mim, o querer fazer o bem está, mas não consigo evitar o mal que está em mim. O problema do ser humano é que ele tem até a capacidade de fazer o bem, mas não pode evitar o mal. E por não ter a capacidade de evitar o mal, a gente estamos falidos. Dentro de nossa estrutura humana, de nossa capacidade humana, nós nunca vamos produzir o mundo que nós sonhamos e desejamos sem Deus, sem a busca por Deus. E aquilo que o ser humano não vai poder fazer por conta de sua incapacidade, Deus está fazendo através de Cristo, unindo em Cristo um povo para Ele, um povo que vive essa fraternidade humana, um povo que aprendeu que não há de forma alguma essas diferenças raciais. Por isso que há essa facilidade da igreja enviar missionário para todas as nações do mundo, porque na verdade nós entendemos que o mundo todo é na verdade o alvo do amor divino, as nações do mundo. Então, aquilo que todas as ideologias humanas não foi capaz de fazer, Deus está fazendo através de Cristo. Deus está unificando a humanidade em Cristo. A Bíblia fala disso o tempo todo. O ser humano é que não atenta, né? Ele próprio diz: haverá um só rebanho, um só pastor. O que é isso? Unidade. A palavra diz que todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. Todas as coisas que estão nos céus e na terra, convergindo para essa unidade perfeita em Cristo Jesus. E quando todas as coisas convergir em Cristo Jesus, o próprio Jesus entregará tudo ao Pai, Deus será tudo em todos. Esse é o grande sonho da humanidade, que procura pelos seus meios. O louco do John Lennon sonhou com um mundo em paz, um mundo perfeito, realizado pelo homem, sem Deus, sem religião, sem busca por Deus, sem esperança do céu e sem medo do inferno, sem senso de responsabilidade, porque não há julgamento nenhum, porque não há a expectativa de você prestar conta de nada. Vivo hoje, vivo agora, seja feliz. Ele pregou isso, esse mundo de paz produzido pelo homem sem precisar de Deus. Ele mesmo foi vítima da violência. Ele foi vítima da violência deste mundo, porque morreu assassinado por um de seus fãs. Porque na verdade só é possível a verdadeira paz proposta por Deus. Michael Jackson chegou com essa proposta do otimismo humano: nós vamos fazer, nós vamos conseguir, nós somos a luz, nós somos a esperança, nós vamos fazer a humanidade alcançar esse nível de uma humanidade mais fraterna. E o que a gente vê é que o ser humano é falido. Com o passar do tempo, nós estamos nos tornando
cada vez piores, porque estamos num processo de corrupção. Porque o maior dano que o ser humano faz à criação, ao mundo, não é a agressão que o ser humano faz à natureza com desmatamentos, poluição dos rios. Não é a agressão que ele faz na extinção das espécies. Não é a questão da poluição do ar, da atmosfera. O pior ato de corrupção, de deterioração da natureza não vem por conta dessa ação direta do homem com relação à degradação da natureza. Está no fato dele ter introduzido o pecado no mundo. O pecado é aquilo que causa o dano maior a toda a criação divina. Então Deus não está simplesmente ensinando ao homem a como ser um ativista em busca de salvar a natureza. Embora que nós temos essa responsabilidade, Deus está tirando aquilo que foi a causa de todo o mal dentro deste mundo, o pecado. E se isso só é possível através de Cristo Jesus. Só Ele é capaz, de fato, de arrancar o mal no meio da humanidade e poder dar esperança ao ser humano, porque Ele está erradicando a causa maior de todo prejuízo na vida humana, de todo prejuízo da criação. Porque na verdade nós vivemos num mundo debaixo da maldição do pecado. Todo o mal que nós estamos vendo, toda a situação é mais do que uma questão de comportamento humano, é mais do que uma questão de falta de consciência dos homens, é uma questão de natureza humana. Deus está trabalhando com a natureza dos homens e não apenas com a questão de legislar sobre o comportamento humano. Não é de mais leis que nós precisamos de uma nova natureza. Deus está nos recriando. Essa é a grande verdade. Jesus não veio à Terra para ser apenas um legislador, trazer leis mais rígidas e severas para que o ser humano se submeta a elas. Ele veio nos dar uma nova natureza. Porque, na verdade, o problema é de natureza, o problema é a essência do ser humano que precisa ser transformada. Não é apenas termos as ideias corretas, não é apenas alcançarmos uma ideologia elevada a respeito do que nós precisamos fazer. O que nós precisamos não é de ideias, nós precisamos é de Deus, transformando, regenerando as nossas vidas. Essa é a grande verdade. E aquilo que todas as ideologias do mundo falharam, Deus veio nos trazer através de Cristo Jesus a unidade perfeita, um só povo, unido em Cristo Jesus, um só rebanho, uma só família de Deus. Deus está fazendo isso. O mundo não vê. O mundo não vê, mas o grande sonho do mundo está acontecendo na vida da igreja. E o mundo não está vendo isso. E um dia, esse povo encherá toda a terra. Uma terra que não estará mais debaixo da maldição. Essa é a grande vontade de Deus. Então, os seres humanos que tentaram excluir Deus da história, na busca de alcançar este sonho, todos viveram a frustração de nunca vê-lo cumprido. Mas aqueles que estão esperando em Cristo, um dia verão que só haverá um rebanho, a humanidade inteira será uma só, debaixo de uma experiência grandiosa com Deus, o Criador. Terceiro ponto, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado com um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou nosso corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. A nossa reconciliação com Deus, ela é possível porque Cristo sofreu a penalidade de nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, disse o profeta Isaías. Toda a aversão
toda a ira de Deus contra o pecado, Deus desferiu contra o seu Filho na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus Ele suportou por nós. E agora nós somos alvos do amor de Deus, porque Deus esgotou a sua ira na pessoa de seu Filho Jesus. Então, quando Ele olha para nós agora com seu coração abrandado pelo sacrifício perfeito de Jesus. Ele se fez maldição por nós. Toda situação que fazia a gente ser alvo da ira de Deus é removida, porque Cristo assume esta posição. Ele é o para-raios de Deus. O para-raios de Deus. Toda a indignação de Deus, Ele absolveu para si, para que eu e você fôssemos reconciliados. Ele se fez maldição. Lá no Calvário, Ele se colocou como para-raios de Deus. Toda a ira, toda a aversão divina com relação ao pecado, Deus desferiu sobre o seu próprio Filho, que absorveu aquilo dali e sufocou aquilo dali dentro dele mesmo. O pecado foi destruído com a ação de Cristo de entregar a sua vida por nós, e nós fomos reconciliados com Deus. É Cristo pegando na mão do homem, na mão de Deus, e os unindo novamente, reconciliados pela cruz. O preço da reconciliação foi muito alto. Por isso que a morte de Cristo é também chamada de expiação, ou presente que aplaca a ira. Reconciliados pela cruz. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nossa perspectiva é que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. O resultado da obra de Cristo é a paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É só através da cruz de Cristo que o homem passa agora a desfrutar desta relação de paz com Deus. Um novo homem é criado, uma nova relação com Deus é construída, e o homem agora passa a ter o ministério da reconciliação. Que ministério glorioso! Porque a palavra diz que Deus roga através de nós aos homens para que se reconciliem com Ele mesmo. Você imagina aí como é Deus? A parte ofendida da relação toma todas as providências para consertar a relação rompida, a inimizade construída, o estado de separação. Ele toma a iniciativa, e quando Ele realiza, possibilitando a reconciliação dos homens com Ele, quando Ele possibilita essa realidade, Ele entrega aos homens o ministério da reconciliação. E o que é que Ele diz? Vocês agora vão aos demais homens e roguem a eles através de mim que se reconciliem comigo. Deus rogando aos homens para se reconciliar com Ele através de nós. Que humildade impressionante, que atitude amorosa, tão grandiosa esta de Deus, que roga aos homens que se reconciliem com Ele. Um apelo amoroso, um apelo afetuoso de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Ele. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe as consequências da rejeição dessa proposta de Deus feita aos homens. Deus sabe qual será a consequência terrível, a consequência desastrosa da rejeição da proposta de reconciliação dada por Deus para o ser humano. Ele sabe. Por isso que Ele até roga porque quando esse tempo da insistência divina passar, o que vai ficar é exatamente a ação da ira de Deus sobre o pecado dos homens. Então, o Deus que conhece as consequências da rejeição, roga, pede veementemente, amorosamente, insistentemente que os homens se reconciliem com Ele. A parte ofendida, aquele que poderia ficar na sua e esperar simplesmente o reconhecimento humano e o retorno para Ele,
toma todas as iniciativas, promove o meio pelo qual o homem pode se reconciliar com ele, mostra que isso teve um preço muito alto, a morte do seu próprio filho, não a morte qualquer, mas a morte de cruz, todas as agonias, todo o caminho difícil percorrido por ele, para que o ser humano possa se reconciliar. Por isso que, com relação a isso, o próprio Deus instrui dizendo assim: beije o filho antes que ele se ire, ou se reconcilie com ele, aceite a proposta de paz que Deus está mandando para você. É isso que Deus está dizendo. Vá lá, rogue a eles, faça um apelo veemente que eles se reconciliem comigo, porque depois que passar, o que vai ficar é a necessidade da manifestação da ira divina. Por isso que Deus está rogando aos homens, né? Por isso que Deus está rogando aos homens, porque as Escrituras revelam que o dia da ira de Deus será uma coisa terrível para o ser humano sem Deus. Por isso é uma insistência de Deus tão grande para que o homem se reconcilie com ele, né? Uma insistência amorosa. Deus nos entregou esse ministério da reconciliação, da paz com Deus, né? Para que o ser humano possa ser alcançado e beneficiado por esta paz tão grandiosa, tão perfeita e tão maravilhosa. Que Deus abençoe os irmãos e que a vida dos irmãos tenham sido edificadas com o ensino desta manhã. Vamos ler a nossa conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém. Aquilo que os grandes homens, com todos os seus ideais, seus sonhos, nunca viram e nunca verão, Deus fará através de Cristo Jesus. É a nossa esperança. As Escrituras nos diz que um dia a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A primeira coisa que a palavra afirma. Quando é que a paz virá? Quando é que o bem reinará sobre a terra? Quando é que o homem viverá em paz e harmonia? Quando a terra se encher do conhecimento do Senhor, ao contrário daquilo que disse John Lennon. A terra se enchendo do conhecimento do Senhor, a paz correrá como um rio perene. Então que possamos esperar esse grande dia, esse momento precioso, em que Deus cumprirá de fato o seu grande propósito de restaurar todas as coisas, e todas as coisas está convergindo em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivendo essa realidade, dessa unidade em Cristo como igreja e como família de Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, eu te agradeço por este momento em que o Senhor nos concede mais uma vez poder estarmos aqui, que o Senhor nos conceda da sua graça e bênção, nos dando um dia abençoado na tua presença. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, amanhã é a nossa Santa Ceia e vai seguir aquele mesmo programa do mês passado, né? A gente vamos preparar os kits, os irmãos, um representante da família passa aqui, pega o kit, leva para sua casa e espera a celebração à noite. A partir da 1 da tarde, nós estaremos distribuindo os kits e à noite é a nossa celebração do culto, né? Os irmãos se comuniquem uns com os outros, certo? Os irmãos facilitem para aqueles que não têm acesso à internet, as famílias se reúnem para celebrarem junto este momento em nome de Jesus, tá certo? E a gente vai também fazer aquilo que a gente fez da outra vez, né? Porque tem alguns irmãos que não têm acesso à internet, só aqueles que não têm acesso, a gente abriu um espaço aqui para os irmãos individualmente passarem aqui, cearem e voltarem para suas casas. A partir das 6 horas está também disponibilizado aqui para os irmãos a ministração da ceia para aqueles que não têm acesso à internet, ok? Então amanhã a nossa Santa Ceia do Senhor. Mais tarde nosso culto. Um grande abraço, um bom dia para os irmãos em nome de Jesus. Amém.